Gente, eu vou ensinar vocês a fazerem essa peça aqui, tá? É uma plaquinha afetiva. Essa daqui é o tamanho menor. Essa é de 10 centímetros, né? Ela tem 10 centímetros. E eu vou mostrar pra vocês a forma que eu faço, né? Eu tô usando a resina da VIP Resinas, tá? Mas você pode usar qualquer resina epóxi que tenha resistência ao UV, né? Lembrando que eu não indico que vocês façam essa peça na resina poliéster. Essa peça aqui, para você lixar, para você dar um acabamento satisfatório, você vai ter um trabalho a mais. Essa daqui também, que é uma peça grande, tá vendo? Para você lixar isso aqui, vai ter também um trabalho. Então, geralmente essas peças, elas são feitas com resina epóxi, tá? Sem contar que a dureza dela, a epóxi é mais forte, tá? Então, assim, se de repente essa peça cai, certo? Sei lá, no chão, se ela for de epóxi, ela não vai quebrar, sabe? Quebrar, né? Onde bater no chão. E poliéster quebra onde bater assim no chão, se cair muito. Peças grandes, né? Se cair de uma altura considerável, ela vai quebrar os pedaços. Então, assim, eu não indico que você faça com poliéster essa peça aqui, tá? Peças grandes, é interessante que você faça com epóxi, certo? Ó, o fundo fininho, né? Eu não gosto que o fundo fique grosso. O molde que eu vou usar é esse aqui, né? Eu separei porque eu não gosto dos dois juntos, eu gosto de separar. Mas você não precisa separar se você não quiser, tá? Eu separei, ele vem assim, ó, colado. Mas eu prefiro deixar separadinho, tá? Então, se você quiser, você faz também. Então, o molde que eu vou usar aqui é o menor, tá? É o de 10 centímetros, ele tem 10 centímetros aqui. Eu vou começar aqui fazendo a base de cor, né? 30 gramas de resina e 15 de endurecedor. Eu vou pesar logo a resina. Eu uso sempre um palitinho, né, pra ajudar, pra não cair mais resina do que eu quero, né? Então, eu meio que vou segurando aqui a embalagem, né? Pra não cair de uma vez. Quando vou chegando perto dos 30, eu vou colocando aos pouquinhos pra não passar. E se passar, você pode pegar, né? Só tem resina aqui, pode pegar e voltar pra lá, pra embalagem. Até fazer a quantidade certa, porque epóxi tem que ser bem certinho, né? Não pode passar tanto. Ó, bem pouquinho, até chegar em 30. Aí eu vou zerar a balança, né? E colocar 15 gramas de endurecedor. Essa embalagem eu não tirei a tampinha, ó, fiz só um furinho pra ficar mais fácil de controlar, né? Aí que eu vou colocando até dar 15, né? Lembrando, gente, que essa primeira camada eu vou usar pra encher essa peça, né, que é a base, e fazer a camada ali do coração, tá? Então aqui você vai mexendo, né, com muito cuidado, né, pra não fazer tanta bolha. Passando sempre o palito nos cantos, né, do copo, no fundo, em todo lugar, tá? Pra não ficar resina sem misturar. Vai ficando bem líquida. E você vai mexendo, né? Mexe uns 4, 5 minutos, tá? Mexe bem devagar. Eu tô mexendo rápido aqui, mas é porque eu aumento a rotação do vídeo, né? Eu aumento aí, parece que tá bem rápido, mas não tá, tá? Aí você vai colocar no branco, né? Você vai colocar o branco. E aí você vai colocar um pouquinho, bem pouquinho mesmo do azul, né? Pra fazer um azul clarinho. Se precisar, você coloca mais. Não abusa, tá? Porque senão vai ficar escuro, certo? E aí, de repente, você pode estar colocando aí um pouco mais de branco, né? Mas assim, é bom não abusar do azul, certo? Esse azul é muito pigmentado. Então, vou começar aqui colocando o branco. O meu branco ele já tá ressecado, ó. Pigmento você não precisa estar trocando, tá? Ó, o meu já tá vencido, certo? Mas eu uso normalmente, tá? Ele só fica ressecado. O branco, né? As outras cores não, mas o branco eu não sei porquê, mas ele fica ressecado. Então eu costumo fazer assim, ó. Vou meio que amassando assim, né? Pra ele não ficar os pedaços. Esse pigmento branco faz tempo, né? Que eu comprei. Então ele já tá bem ressecado. Mas ó, você fazendo assim, ele misturando a resina, né? Ele fica líquido novamente. E aí eu vou mexendo aqui, tá? Eu já tô sentindo que a resina já tá quente, né? Então já tá reagindo, ó. Então primeiro, a base dessa cor é o branco, né? Eu faço logo o branco para depois colocar um pouquinho do azul para fazer um azul claro. Aí agora eu vou colocar bem pouquinho azul, ó. Aí você bota um pouco de pigmento, né, azul, pouquinho, tá? Você bota no cantinho do copo e vai passando para dar o tom que você quer. Coloquei também um pouquinho aqui de pigmento perolado. Não abuse do pigmento perolado porque ele gosta de chamar muita atenção, né? Então eu não gosto de abusar desse pigmento. Agora eu vou deixar descansar
Pra sair, né, um pouco assim das bolhas, né? Pra poder colocar lá. Essa peça aqui, geralmente, eu faço ela inteira, tá? De uma vez só. Essa resina aqui, ela é de meio centímetro, né? A altura, né? Que o vendedor indica. Mas como essa peça aqui é uma peça pequena, eu posso colocar, completar ela de resina, que ela não vai estragar nem nada não, tá? Agora, se eu fizesse uma peça grande, né? Todinha, assim, de uma vez só de resina, aí a resina ia esquentar muito, porque tem muita resina, e ia acabar estragando o molde, estragando a peça. Lembrando que eu não posso deixar alto aqui, tá? Porque esse aqui é uma base. Se eu deixar alto, depois vai ficar balançando, né? E a peça pode ser que caia, né? Então eu coloco aqui também, né? Aí aqui, você tá vendo que tem algumas bolhas, né? Então eu vou precisar estourar essas bolhas. Eu uso o explode bolhas, tá? Esse aqui eu comprei na Mineirinha. É álcool isopropílico, certo? Então você pode borrifar que as bolhas explodem. Mas se você não tiver isso aqui, você pode estourar essas bolhas ou com maçarico, né, pequenininho, ou esses acendedores de fogão, sabe? Que tem uma ponta, né, de metal. E você vai estourando todas as bolhas, certo? Mas eu prefiro o álcool porque é muito mais prático, eu acho. Então eu vou só dar uma borrifada, ó que bolha gigante tem aqui. Então só uma borrifada, estoura tudo, tá vendo? Você não pode misturar ele com resina, tá? Tem que ser apenas na superfície, porque ele vai evaporar e vai ficar só a resina normal. Então sempre que for subindo bolha, você vai e usa o spray, né? O interessante é você deixar a resina descansar até estourar todas as bolhas, né? Sair todas as bolhas. Pra você não ter problema com bolha aí. Outra coisa, gente, que eu esqueci de dizer pra vocês, tá? Antes de colocar a resina no molde, você usa um desmoldante, tá? Pra não estragar teu molde, certo? Você compra, na sua cidade mesmo vende, né? Nesses lugares que vende peça de moto, peça de, sabe? Essas coisas assim. Então, ó, esse daqui eu comprei na casa de material de construção aqui da minha cidade. Porque senão você vai perder o seu molde muito rápido, certo? A resina epóxi, ela estraga demais o molde. Vocês estão vendo que aqui tá descido e ali tá meio que baixo, né? Então, isso significa que essa resina, essa mesa aqui que eu tô resinando, ela não tá nivelada, tá? Ela não tá, ó. Quando eu arrumo, tá vendo? Ela volta, tá? A mesa que eu deixo secando, né, as peças, ela é nivelada, mas essa daqui que eu faço não é, tá? Então, você tem que ver isso, né? Principalmente a base. Se você fizer um lado maior que o outro, né, deixar um lado mais alto que o outro, quando você colocar, né, pra colocar o coração, vai ficar bambeando, né? Vai ficar um lado mais alto que o outro, o coração pode até cair e ficar quebrando, né? Dá falha. Então, tenha muita atenção na hora de fazer a base, tá? Você tem que deixar curando num lugar nivelado, certo? Aqui também. O coração também fica um lado mais fino que o outro. Então, eu vou colocar lá na mesa, né, onde eu deixo curando. E quando tiver seco, eu venho pra mostrar a vocês. Bom, agora, né, que tá lá na estufa, né, secando. Lembrando que não deixa a estufa extremamente quente, tá? Eu geralmente eu deixo a tampa da estufa, né, um pouquinho aberta, pra não ficar tão quente. E aí eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de removedor, ó, bem pouquinho, não muito, pra poder tirar essa cola, né? Se não tirar essa cola, ele vai ficar esbranquiçado quando bater a resina. Então, se a peça que você tá fazendo é branca, não tem problema, você pode deixar. Mas se é de cor, então transparente, é interessante que você tire a cola, porque vai ficar esbranquiçado e vai mostrar. Pronto, já tirei aqui. Já tirei desses aqui também. Separei aqui ó, em copinhos, tá vendo? Pra não misturar. Cor umbilical e pulseira de cada um. Vou escrever aqui o nome, ó. Pra não misturar, é importante, né? Então aqui já endureceu, né? E essa resina aqui é bem rápida, né? 2 horas na estufa. E ela já fica dura. Então agora nós vamos passar para esse passo aqui, ó. Colocar os glitters, enfeites, né? Então, de acordo com o que ela pediu, né? Eu vou usar um pouco de glitter que ela pediu. Então vou usar esse glitter azul, que vai combinar aqui com o fundo, né? É interessante você ter vários tons, né, de glitter. Pelo menos os básicos, né? Rosa, azul, o dourado também, e prateado, sabe? Os que mais saem, né? O glitter, ele chama bastante atenção. E é aquela coisa que eu sempre falo. Eu gosto, né, que o material afetivo é que chama atenção, entendeu? Então, eu não vou abusar, certo? Do glitter. A gente vê, né, peças, assim, afetivas com bastante glitter. E você pode perceber que o que chama atenção é o glitter e não é o material genético, né? O material genético geralmente fica em segundo plano, né? O que acontece mais é o glitter. Então, eu não gosto disso, tá? Então, eu vou colocar bem pouquinho glitter para não chamar tanto atenção.
O material genético chama mais atenção do que o glitter, tá? E ele brilha, e sabe, cor forte. Então é bem interessante você ter essa noção, né? Eu fiz aqui um pouquinho de resina poliéster. Por quê? Porque ela é mais rápida, né, para colar. Se fosse fazer epóxi ia demorar muito, mas você pode fazer toda com epóxi, né, se você não trabalha com poliéster. É só você fazer 1 grama de resina e 0,5 grama de endurecedor, que é meia grama, né, para colar o glitter. Eu prefiro a resina poliéster, tá? Porque ela é bem mais rápida e ela cola, sabe, mais rápido. Então, eu vou querer um pouco de glitter, né, que ela pediu glitter, só que a gente que escolhe onde a gente bota aqui o glitter, né? Então eu vou querer um pouco aqui e um pouquinho aqui embaixo. Eu não gosto de misturar, né, o glitter na resina. Eu gosto de colocar a resina e depois eu coloco o glitter, né, por cima. Por quê? Porque dá menos bolha, né? Quando a gente mistura a resina no glitter, faz um monte de bolha e a gente coloca e fica cheio de bolha. Eu não gosto não. Então eu sempre coloco aqui a resina e eu coloco o glitter por cima da resina. Sempre prestando atenção, né? Como eu tô trabalhando aqui com epóxi, com poliéster agora, eu não encosto na borda, né? Só cada um faz as peças de um jeito, né? Cada um tem um jeito de trabalhar, né? É igual a conta de matemática, né? Tem várias formas de você chegar ao resultado, né? Então, eu tô passando para vocês a forma como eu faço, tá? Então, eu vou pegando aqui, ó, um pouquinho do glitter, né? Eu não gosto de despejar, assim, a vasilha não, sabe? Que eu gosto de ter mais controle sobre a quantidade que cai, né? Bem sutil. Pego desses pequenininhos também. Esse aqui é o Glitter Chuck. Ele tem 3 tamanhos, né, de glitter. Tem o maiorzinho, o médio, bem pequeno. Então, assim, eu gosto de fazer peças mais, sabe? Como se fossem peças mais chiques, né? Eu não gosto de fazer peças cheguei, sabe? Chamativas demais. Eu gosto de uma coisa mais sofisticada, né? Então, eu não... Principalmente quando se trata de glitter, né? O glitter é muito cheguei. Então, assim, bem de leve, delicado. Fazer um contornozinho, né, no coração. Eu deixo exatamente onde eu quero, sabe? O glitter. Não... Se eu coloco o glitter na resina e escorro aqui, ele escorre todinho e vai pra onde eu não quero. E aqui eu tenho mais controle, né? Aqui por aqui, tá vendo? Só tem mais grande, né? Então eu pego aqui os pequenininhos e vou encostando aqui. Tá vendo? Pego os glitters menorzinhos, né? Vou colando. Eu tenho mais controle, né? E a resina poliéster já tá endurecendo. Ela já tá endurecendo já. Por isso que você tem que trabalhar rápido com ela. Então eu vou colocar aqui 6 gramas, né, de resina epóxi, tá? Só pra colar mesmo, um pouquinho. 6. Você pode deixar, né, mas você pode tirar também, se passar. Você vai encostando um palito assim na resina, até dar 6. Como tem só resina, não tem problema, né? Aí agora eu vou colocar 3 de endurecedor. Eu zero aqui. E com muito cuidado, né? Coloco 3 gramas de endurecedor. Muito cuidado para não passar, tá? É por isso que eu deixo só um furinho. Eu não abro o pote da resina, não tiro essa tampa aqui. A VIP vem com a tampa, né? Agora eu vou mexer, né? Normalmente. Mexer cerca de 4 minutos. Lentamente, tá? Lembrando que parece que eu tô mexendo rápido, mas é porque o vídeo tá acelerado. Eu acelero o vídeo para não ficar chato, né? Pra não ficar enjoativo, sei lá. Aí eu deixo um pouquinho acelerado. E também para o vídeo não ficar tão longo. Pronto, deixei aqui descansando, né? Para sair algumas bolhas que tinha aqui. Agora eu vou colocar na peça, né? Vou colocar por toda a peça. Mas eu poderia também colar com a resina poliéster, né? Que é mais rápida. Agora só que a resina poliéster não é bom encostar nas paredes, né? Porque ela é uma resina que ela fica diferente da epóxi, né? Então se você colocar somente por aqui, ó, resina poliéster, fica legal. Só que como aqui eu precisei fazer um pouco mais de resina, então eu preferi fazer com epóxi mesmo.
Porque aqui ela vai encostar na parede, né? Então, resolvi fazer com epóxi. Eu coloco aqui por toda ela, né? Aí agora eu vou montando, né? As coisas que eu quero. Na verdade, que eu quero não, né? As coisas que a cliente pediu, né? Então, ó. Aqui tem o nome do filho mais velho dela, né? Que é o Gustavo. Então eu vou só colocando, depois eu vou arrumando, né? O Rafael. Essas impressões aqui, vocês vejam lá o vídeo impressões, tá? Se você não viu, eu ensino como faço. Eu faço lá no Canva. E imprimo na jato de tinta normal. Depois eu arrumo. Ela pediu um coraçãozinho de leite com o cabelo em volta. Ó. Então, como que eu fiz esse coração aqui? Eu peguei esse molde aqui, ó. Coloquei o leite materno nele. Deixa eu encaixar aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Eu coloquei aqui, fiz uma medidinha, né, de leite materno. E aí coloquei, né? Eu não enchi até em cima, tá? Pra poder modelar o cabelo. Coloquei o cabelo do Rafael desse lado e o do Gustavo desse lado. E aí deixei secar. E essa peça, ela quer dentro da placa afetiva. Ela que teve essa ideia, né? De fazer esse coração. Deixa aqui. Eu vou colocar aqui a pulseira, né? Da maternidade. Ó, essa pulseira aqui, ela é digitada aqui, né? As informações. Então eu passei fita nessa daqui e não passei fita nessa outra aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Então, são duas pulseiras, né, aqui, né? Essa daqui, ó, tá toda digitada. Ela caiu. Deixa eu colocar ela já aqui. Ela tá toda digitada. Já essa daqui não. Essa daqui tem uma informação de hidrocor. Então, eu passei fita aqui pra não borrar essa informação aqui. Ó, por isso que eu disse a vocês que eu gosto de colar com cola super bond, ó. As pulseiras, porque ela fica subindo, muito chata, tá vendo? Por causa disso, ó. Eu gosto de colar. Era pra eu ter colado antes de colocar a resina, tá vendo? Ela vai ficar um pouquinho subindo aqui. Tá vendo? Ela fica... Lá, ó, quando a gente colocar a resina epóxi, as coisas ficam meio que andando, né? Por isso que eu não gosto, eu gosto de colar. Aí você vai arrumando, né? Aqui é o olhômetro, né? Você vai vendo. Não, vê se não deixa um mais alto que o outro. Ó, essa fita aqui tá dando trabalho, ó. Essa aqui já arrumou. Agora essa aqui tá levantando as pontinhas, tá vendo? Aí eu vou ter que ficar aqui abaixando essas pontinhas até a resina ficar dura e ela colar realmente. Por isso que eu gosto da resina poliéster, né? Resina poliéster não tem, sabe, não tem muito isso não. Resina poliéster é rápida, a gente cola. Ou então a cola super bond, né? Aí ela vai querer também o coto umbilical. Então eu vou colar aqui. Coto umbilical de um. Lembrando que o coto umbilical, você, antes, né, de colocar aqui, você passa ele no álcool 70. Deixa na estufa. Pra poder colocar aqui, tá? Essa aqui vai dar trabalho, essa aqui. Esse coração é aqui no meio. Essa resina aqui no instante endurece. As resinas de hoje em dia, elas estão endurecendo rápido. Antigamente demorava muito. Isso aí soltou um pedacinho, eu vou tirar. Aqui também. Aqui é o pezinho do Gustavo. Antes de colocar o pezinho do Rafael, vou colocar essa... Ela disse que teve diabetes, né, durante a gestação. Então ela queria
o rótulo, né, da insulina. Se for um rótulo de papel, é interessante que você passe fita também. O Rafael tem 2 pezinhos, né? Então, tô pensando em colocar um só, né? Já que o Gustavo também só tem um. Então, eu já coloquei tudo aqui. Só essa pulseira aqui que tá dando um pouco de trabalho, tá vendo? Sempre tem, né? Então, e é isso. Você tem que ficar o tempo todo baixando aqui, ó. Porque a epóxi demora pra colar. Então, aqui eu tento deixar tudo bem alinhado. Ó, já saiu. Essas informações aqui, ó. Você pode colocar tudo tortinho, mas um lado tem que ficar igual ao outro, tá? Não vai colocar um mais alto do que o outro, não. Vai ficar estranho. Aqui tem que ser olhômetro, né? Você vai vendo. Como a epóxi demora, você tem que ficar o tempo todo aqui, né? Você não pode largar. Porque às vezes a epóxi, você deixa aqui, né? E depois sai. Aí quando você volta, ele tá assim, ó, torto. Porque ela vai andando. Então assim, essas etiquetas aqui, ó. Se você quiser colar, né? Com colar Super Bond, eu acho bem interessante, né? Que você faça isso. Era pra eu ter feito isso, né? Na verdade. Que aqui eu só deixava aqui e já era, né? Não precisava ficar me preocupando com essa etiqueta aqui, que ela vai ficar torta. Eu tenho que ficar aqui até a resina epóxi endurecer, eu baixar e ela ficar. E isso vai demorar um pouquinho. Uma coisa que eu acabei de ver é isso aqui, ó. Esse aqui tá ao contrário, tá vendo? Ó, 3, ó, tá ao contrário. Então você tem que ler, né, todas as informações pra ver se tem alguma coisa errada. Eu acabei colocando esse daqui no lado ao contrário, então eu vou virar ela. Eu vou virar com... Vou virar com essa paletinha aqui. Imagina se eu não tivesse visto. É por isso que você tem que ter o máximo de atenção. Ó, tava desvirada, tá vendo? Aí eu vou olhar no papel pra ver se essas informações são do Gustavo mesmo. E essas são do Rafael, né? Pra ver se não trocou nada, porque a hora de mudar é agora. Depois que endurecer, vai ficar mais difícil. Uma dica pra deixar bem alinhado, colocar uma coisa reta aqui, ó, e deixar elas tudo na mesma altura, tá vendo? Então eu vou arrumar aqui algumas ainda, tá vendo? Essa etiqueta aqui, ó, essa pulseira ela tá meio que subindo ali, tá vendo? Então eu vou deixar essa resina endurecer um pouco, engrossar, pra abaixar de novo, porque se eu ficar aqui o tempo todo baixando, eu vou perder muito tempo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um guardanapo por cima, pra não cair nenhum lixo. E ó, ela já tá entortando, tá vendo? Então daqui a pouco, quando a resina estiver mais grossa, né? Aí eu vou vir pra poder arrumar essa etiqueta. Eu não posso esquecer, tá? Se isso acontecer com vocês, não esqueça, ó. A resina ainda tá um pouco mole, tá vendo? Então a pessoa ajeita, mas aí ele volta ao normal, né? Volta ao que era. Então eu vou deixar a resina engrossar um pouco, ficar mais viscosa, né? Mais colante, pra poder arrumar ela de novo. Mas aqui, ó, já tá praticamente alinhadinho. Você não pode esquecer, tá? Quando você cola as coisas com epóxi, é assim, você tem que ter muita paciência, porque sai do lugar. Ela escorrega, sai, é horrível. Mas era pra eu ter colado pelo menos aqui essas duas etiquetas, né? E as outras colocava normal assim. Mas é isso, eu vou deixar aqui e daqui a pouco eu venho arrumar. Demora mais, tá? Quando você cola as coisas com epóxi. Ó, ela já tá mais grossinha, tá vendo? Aí eu vou baixar de novo, ó. Ela tá bem grossa a resina já. Mas é isso, gente. Resina epóxi é isso. Ela não endurece rápido e você tem que ficar arrumando, né? Eu particularmente não gosto de colar as coisas com resina epóxi. Por causa disso. Ó, baixei, mas a resina já tá bem grossa, ó. Não sei se vai subir de novo, né? Tomara que não. Mas é isso, né? Eu não posso colocar na estufa, né? Porque a estufa ela derrete a resina de novo. Então a resina fica mole, né? Eu sempre dou uma olhada aqui se tem lixo, né? Com essa lupa. Eu comprei essa lupa aqui. Então é bem interessante. No celular não parece, né? Que tá aumentando, mas tá. Eu não sei porque a câmera não mostra, né? Que aumenta. Ó, tá mostrando bem pouquinho. Mas tá bem assim. Tá com um grau bem alto, ó. Então é sempre bom você ter uma lupa, né? Pra você ver se tem algum lixinho, alguma coisa. Principalmente pra quem tem problema na visão, né? Eu sempre dou uma olhada pra ver se tem bolha, alguma coisa assim do tipo. Então agora eu vou colocar as camadas, né, finais de resina, tá? Então eu vou colocar aqui 30 gramas, né?
30 gramas de resina e 15 gramas de endurecedor, tá? Pra fazer uma camada. Uma camada mais ou menos de meio centímetro por aí. Porque essa resina, ela é de meio centímetro, tá? Se você colocar mais que isso, a peça pode esquentar muito e pode dar errado, tá? Então vou colocar aqui a resina. Agora eu vou zerar, né, pra colocar 15 gramas de endurecedor. Essa camada aqui ela é transparente, tá? A gente não pode colocar pigmento. Agora é só a camada transparente até terminar a peça. Eu vou mexer aqui. Mexer lentamente, né? Pra formar o menos bolha possível. Por cerca de 4 minutos, por aí. Até ela ficar bem líquida. Formou aqui algumas bolhas, né? Epóxi. É meio que inevitável, né? Não formar bolhas. E aí eu vou deixar aqui descansando para essas bolhas meio que sumirem, né? Então eu tenho aqui sei lá, uns 2, 3 minutos, entendeu? Agora eu vou colocar na peça. E isso você vai fazendo por camadas, né? De camadas. Cada camada você deixa com cerca de meio centímetro por aí, tá? Não passa muito disso não, porque o próprio vendedor, né? Ele fala, né? Até... ele fala a altura, né, da camada que você pode deixar a resina, né? E se você deixar a camada muito grossa, né, a resina pode esquentar muito e acaba estragando. Então você vai seguindo a orientação do fabricante, né? Então, ó, tá com meio centímetro ali. E aí eu vou dar uma olhada, né, na questão das bolhas. Às vezes cai alguma coisa. Então ó, eu sempre uso aqui a lente, né, pra ver a questão das bolhas aqui, como é que tá. Pra ver pequenos lixos também. Que às vezes cai aqui, não é forrado, né? Então pode cair alguma coisa, algum mosquito, alguma coisa assim do tipo. Então sempre olha com a lupa, né? Aí eu vou tirando, né, as bolinhas aqui, é só encostar o palito, que a bolha cola no palito. Você vai tirando, pode usar o explode bolha também, que eu vou fazer isso agora, porque às vezes a gente não vê. Tem alguma bolha, mas a gente não vê, né? E o explode bolha, ele já tira as bolhas que a gente não tá vendo. Não tem nenhuma bolha, né, que eu já vi. Eu vou agora cobrir com uma vasilha que eu uso aqui, né, pra resina mesmo. Que é essa vasilha aqui, tá? Tá bem velhinha, ó. Então eu cubro com ela, pra não cair nada. E vou colocar ali na estufa. A estufa eu deixo assim, tá vendo? Tem um pigmento ali, ó, na porta, pra não ficar muito quente, tá vendo? Então aqui já tá seco, né? A camada que eu fiz agora. Então aqui ainda vai caber umas 2 camadas, né? Então a mesma coisa você vai fazer. Ela já tá durinha, né? Você já consegue colocar uma camada aqui. E ficou cerca de 1h30 na estufa, né? Na estufa com a porta aberta. Mas aí vai depender da sua região, né? O tempo que vai ficar pra endurecer, pra ficar assim, ó. Tá vendo? Tá durinho. Então aqui ainda vai 2 camadas, né? Então você vai fazer do mesmo jeito, né? 30 gramas de resina e 15 gramas de endurecedor. Aí bota pra secar. Depois a última camada também, né? Bota pra secar e sempre colocando um pote em cima pra não cair nada, tá? Não cair lixo, não cair nada. E então vou terminar ela aqui e vou trazer pra vocês verem o resultado. Como vocês viram no início, esse é o resultado, ó. Só uma coisa, né, que eu gostaria de falar pra vocês, ó. Vocês perceberam que uma fitinha dessa branca tá mais clarinha que a outra, né? Que é a pulseira da maternidade. Por quê? Porque a que tem o risquinho ali de hidrocor, eu passei fita e na outra não, né? Achando que não ia meio que apagar. Mas ó, vocês viram que ficou mais clarinho, tá vendo? Então, se vocês receberem esse tipo de fita, né, de maternidade, passa uma fita nela, tá? Mesmo ela sendo impressa, certo? E uma dica de ouro, gente, para vocês façam uma primeira peça para vocês, tá? Faça para sei lá, um familiar, enfim, para ficar em família, tá? Porque se der alguma coisa errada, tá? Principalmente se você nunca fez, então
não vai ter tanto problema assim para você, para sua loja, tá? Porque eu já vi meninas que foram fazer logo de cara, né, a primeira peça dessa, que essa peça é uma peça grande, então foram fazer de cara assim, porque geralmente o cliente vem com uma foto e diz, você faz essa peça? A pessoa, claro que faço, nunca fez na vida, né, mas diz que faz. E aí quando vai fazer a primeira vez, nunca fez, então, sabe, se embanana toda. Então assim, pra não dar nada errado, tá, façam a primeira peça e aí vocês verem, né, o que vocês precisam melhorar na segunda, pra segunda sair perfeita, tá bom? Eu já vi relatos, né, de uma menina que colocou a data de nascimento errada, né, na plaquinha. Então ela estava desesperada perguntando como é que consertava a peça. E tinha cordão umbilical dentro, sabe? Bem difícil, né, de tirar, né, ali dentro. Então as meninas ensinaram a técnica lá para ela furar, tirar a data de nascimento, colocar uma nova. Mas, gente, vai dar diferença, né? Eu não sei nem o que foi que ela fez, mas vai dar diferença sim. Então, assim, a primeira peça, gente, faça para você, tá? Como essa peça é uma peça maior, né, ela exige mais cuidado, tá? E outra coisa, a resina epóxi, ela é uma resina extremamente dura, né? Quando ela cura, ela fica, sabe, extremamente dura. Então, para você quebrar uma peça dessa aqui, você vai ter que fazer muito esforço, você sabe, vai te dar muita dor de cabeça. Então, por isso que eu tô dizendo, tá? Faça a primeira para você, tá? Para você ver o que você precisa melhorar, sabe? Para depois você fazer peça de cliente, tá? Vai ser até legal para você ter uma peça para tirar foto, né? Eu sempre digo para as meninas, né? Não posta foto de terceiros, tá? No teu Instagram. Posta fotos assim de peças que são realmente tuas, tá? Então você vai ter aí uma peça, né, para você tirar foto, se tudo der certo, e eu acredito que vai, né? Se você prestar atenção aqui no vídeo, fazer tudo direitinho, vai dar certo. Então você vai ter aí uma peça para você tirar foto, para daí, né, os seus clientes verem, você faz essa peça, que legal, né? E aí compra de você e você já fica mais segura, né, para poder estar fazendo essa peça, que essa peça é uma peça grande, entendeu? Então, principalmente essas peças assim que tem muita informação, né? Às vezes a cliente quer peso, horário que o bebê nasceu, enfim, um monte de coisa. Então, isso tudo exige muita atenção, tá? Da sua parte. Então, é isso. Tá? Faça a primeira peça para você, para sua família, enfim, né? Uma pessoa assim que vai ficar tudo ali entre vocês, né? Se der alguma coisa errada, você explica para ela, olha, eu nunca fiz, tá? Eu quero fazer uma peça. E assim, se você quiser, você pode até fazer de graça para pessoa, entendeu? Um familiar para você, enfim. E aí você tem a peça ali para você tirar uma foto, né? Para você para você treinar, né? E a segunda peça você já vai fazer, sabe? Muito mais bonita, né? Do que a primeira.